Qual a explicação científica da hipnose? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa aula sobre hipnose. Que eu sempre que vou falar, eu digo hipnose científica ou hipnose séria. Por quê? Porque hipnose é geralmente associado com entretenimento, com práticas circenses, com imitar galinha, com comer cebola, né? Mas, na verdade, essa hipnose que eu estudo é uma hipnose médica, uma hipnose científica, uma hipnose da psicologia, que está pelo menos desde o século XVIII ou XIX dentro da medicina, e muitas pessoas não sabem disso. Então eu venho trazer para vocês uma visão correta da hipnose, que é uma visão acadêmica sobre o fenômeno, sobre a prática, de acordo com aquilo que eu venho pesquisando há pelo menos 6 anos. 6 anos de investigação que eu faço sobre a hipnose, sobre o hipnotismo. Eu tenho algumas contribuições para trazer para vocês que pode esclarecer a prática do hipnotismo e o que são os estados de hipnose ou os fenômenos hipnóticos. Então vamos lá. Antes de apresentar o conteúdo para vocês, eu preciso separar hipnose, que é o termo que a gente mais vê, que hoje está bastante generalizado, em 4 termos diferentes, pelo menos. O primeiro é a hipnose mesmo, que se refere a um estado ou uma condição, um fenômeno atingido. Então, quando eu falo de hipnose, eu estou falando de um objetivo, uma finalidade, algo que acontece com a pessoa. Já quando eu falo de hipnotismo, que é o segundo termo, eu estou me referindo à prática que leva para esse objetivo, para essa hipnose. Então, hipnose é algo que acontece, hipnotismo é o método que a gente usa para isso acontecer. Na prática, na internet, nos livros, é difícil encontrar essa divisão, tá? E aí isso causa muitos problemas, muitas confusões, porque a pessoa vai chamar hipnotismo de hipnose e hipnose de hipnose mesmo. Aí tudo vira hipnose, aí a gente coloca tudo no mesmo caldeirão aí e gera muitas confusões. Então eu prefiro dividir. Hipnose é algo que a gente atinge e hipnotismo é um método que a gente usa para atingir. Já o terceiro termo, hipnologia, que é um termo que não se usa mais, ficou para trás na história, é o estudo do hipnotismo e da hipnose realizado por hipnólogos, que também não é um termo que a gente usa mais, hipnólogos. Hoje a gente fala bastante hipnotista, tudo bem? Hipnólogo seria aquele que estuda cientificamente a hipnose, de maneira teórica, e hipnotista aquele que pratica a hipnose. Hoje tudo virou hipnotista e hipnose. Hipnotista e hipnose, os únicos 2 termos que a gente está usando hoje, tá? Mas o correto seria fazer essa divisão que eu estou apresentando para vocês. E o último termo aí, hipnoterapia, esse sim que usa bastante, que é o uso do hipnotismo e da hipnose como coadjuvantes, tá? De uma terapia ou psicoterapia. Hipnoterapia não é uma terapia, não é algo específico que existe aí uma abordagem que chama hipnoterapia, que existe um corpo teórico aí de hipnoterapia. Não, não tem, tudo bem? Hipnoterapia é quando você pega qualquer terapia, pode ser fisioterapia, pode ser TCC na psicologia, pode ser psicanálise, pode ser análise do comportamento e você usa o hipnotismo junto com aquilo. Então aí você tem a hipnoterapia, que pode ser usada também com práticas de massagem, com acupuntura e, enfim, com várias outras práticas. Você pode usar, por exemplo, hipnotismo para colocar uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética, caso ela tenha medo. Então, hipnotismo pode ser usado para isso também, e isso a gente vai chamar tudo de maneira generalizada de hipnoterapia. Tudo bem? Então, hipnose, hipnotismo, hipnologia e hipnoterapia. São 4 termos que a gente precisa separar para a gente entender corretamente a prática do hipnotismo e a hipnose. Sabendo disso, vamos lá. O termo hipnose. O termo hipnose, que é o estado ou a condição atingida, o fenômeno atingido, ele precisa também ser dividido em 2. Em 2 coisas totalmente diferentes que vão dar muitas brigas aí na literatura, tá? Até hoje isso dá briga. Que é uma hipnose que se refere a um estado específico e uma outra hipnose totalmente diferente que se refere a alterações de condicionamentos. Que, ao meu ver, essa segunda é um fenômeno muito mais complexo,
da hipnose. Quando eu falo mais complexo, eu não estou dizendo nem que é melhor nem que é pior. É que cientificamente essas alterações de condicionamentos associadas à hipnose são muito, muito, muito mais difíceis de explicar do que esse primeiro tipo de hipnose, que é a hipnose de estado. Então vamos lá ver um por um. A primeira hipnose que se refere a um estado, ela vem da religião. A religião mais antiga que a gente tem seria o xamanismo, né? A gente tem também os essênios, tem os egípcios, com o papiro de Ebers, que mostra aí a prática desses estados, a indução desses estados hipnóticos nas pessoas para atingir um estado de saúde. A gente tem esse estado entrando na medicina com Franz Anton Mesmer, um médico já no século XVIII, ou seja, esses estados hipnóticos entraram na medicina já no século XVIII, tá? No século XVIII, já faz muito tempo. E tem pessoas que hoje não fazem nem ideia que a hipnose é um estudo da área médica. Aí no século XVIII ainda sendo chamado de magnetismo animal. Depois, só no século XIX, com James Braid, ela vai ser chamada de neurohipnotismo e depois hipnotismo, tá? Mas dentro da academia já de maneira científica. Bom, com Franz Anton Mesmer, ela vai ser usada para tratamentos diversos através de passes, que ele chamava de passes magnéticos e que ficou conhecido como passes mesméricos, que depois voltou para a religião também. A gente vai falar de espiritismo, de umbanda, vai ter passes lá também, e são esses passes que Franz Anton Mesmer usou dentro da medicina e que foi extremamente criticado por isso. Através desses passes, no século XVIII, ele despertava convulsões não epiléticas, que na época foi chamado de convulsões mesméricas ou crises mesméricas. Mesmer afirmava no seu tratado, esse aqui que eu estou na mão, Mesmerismo, Memoir sobre a descoberta do magnetismo animal, que está aqui traduzida por inglês, você pode encontrar, essa é a tese do Mesmer, onde ele fala que não tem terapia se não houver a crise não epilética. Então ele acreditava nisso, ele tratava todo mundo assim, dava muitos passes, a pessoa tinha uma crise não epilética e ela saía supostamente curada de algum problema psicológico que ela tinha. Bom, esse estado hipnótico foi muito usado na medicina durante cirurgias sem anestesias medicamentosas. Lembrando então que o éter foi descoberto apenas em 1846 e o éter tinha muitos efeitos colaterais. Tá? Depois teve o clorofórmio, todos com efeitos colaterais até a gente chegar nessa anestesia mais atual que a gente tem hoje, como o Propofol e outras aí. Mas nessa época aí não tinha uma anestesia. Quando teve o éter, ela tinha efeitos colaterais, então as pessoas, os médicos, usaram durante muito tempo a hipnose para induzir a pessoa a estados de anestesia, de hipoestesia, de analgesia, para conseguir fazer intervenções cirúrgicas como mastectomia, por exemplo, a retirada do seio, sem que o paciente sofresse dor, sem que ele tivesse dor. Então foi muito, extremamente usado a hipnose usada dentro da medicina. Eu também tenho um livro do Dr. José Monteiro, que na Segunda Guerra Mundial, aqui tem uma foto dele, vocês podem ver aqui no cantinho, ele foi o médico anestesista que usava o hipnotismo, induzia as pessoas a estados de hipnose para poder fazer intervenções cirúrgicas sem substâncias químicas. Então isso foi muito, muito feito dentro da medicina. Dr. Eliotson, que foi aquele que introduziu o estetoscópio na Inglaterra, usou muito o hipnotismo também, a hipnose ainda sendo chamada como magnetismo animal. Depois aí embaixo na sequência, muda de nome com James Braid. O que muda de nome? O magnetismo animal. 1842, esse magnetismo usado por médicos para cirurgia, para induzir anestesias, ele foi chamado de neurohipnotismo, que foi uma sacada do James Braid para trazer o magnetismo animal, que era algo ainda religioso, para dentro da medicina, para dentro da ciência, para as pessoas estudarem ela dentro da medicina de maneira mais séria, porque eles consideravam que dentro da religião não era algo tão sério assim, tão científico. Até por isso, Mesmer foi muito criticado por ter usado o magnetismo animal na medicina. Então, James Braid, para resolver esse problema, em 1842, já no século XIX, depois da morte de Franz Anton Mesmer, ele vai mudar o nome para trazer isso para a ciência. A gente tem esse nome até hoje, né? Antes era neurohipnotismo, mas hoje a gente chama de hipnose, né? Hipnotismo, que foi o termo
cunhado por James Braid. Bom, esse estado de hipnose, dessa primeira hipnose que eu trago para vocês, ela oferece um claro rebaixamento da consciência, podendo ser medido por aparelhos. Aqui eu coloquei na referência no final também que vocês podem pegar no fim do vídeo, mas aqui eu tenho o livro do Antônio Almeida Carreiro, do Nordeste aqui do país, da Bahia, Hipnose e Saúde Psicossomática, Equilíbrio Mente e Corpo. E no final desse livro ele traz um ensaio bispectral que ele fez no hospital em Goiás, em Goiânia, onde ele coloca algumas pessoas nesse estado de hipnose, nesse estado aí mesmérico, vamos chamar assim, do magnetismo animal. A pessoa ela tem um desligamento, só que ela está ligada ao BXP, que é um aparelho que mede o nível de consciência da pessoa através do índice bispectral. Ele consegue provar através desse ensaio que a pessoa ela tem sim uma redução da consciência, uma redução pesada da consciência, que desce de 100, que é o estado de vigília, para aproximadamente aí 60, que é um estado que já gera bastante anestesia. O que ele consegue provar, então, ele consegue provar que, na verdade, aquele magnetismo animal, que foi tanto criticado por ser algo da religião, era algo que, de fato, funcionava. Ele induzia a pesadas anestesias que eram, sim, benéficas para as pessoas lá no século XVIII e XIX. Então, através de aparelhos, hoje a gente consegue provar isso, que foi o que fez nosso colega aqui, Antônio Carreiro. Diversas teorias explicam esses estados hipnóticos. A gente tem aí a nosologia de Charcot, que ele vai dividir esses estados em catalepsia, letargia e sonambulismo artificial. Catalepsia é a catatonia, né? A pessoa ela fica dura, ela não se mexe, e ela tem um rebaixamento da consciência. Quando ela fica dura, ela já tem essa anestesia. Essa catalepsia, para quem não lembra, lembra do seriado, do programa que passava do Chaves na televisão, que ele tinha lá o piripaque, que ele ficava travado? Então, catalepsia é isso. A pessoa ela fica dura, ela não se mexe. E esse é o primeiro estágio aí do hipnotismo, da hipnose de estado. Depois a gente tinha a letargia, que é o desmaio, a pessoa desligava. E por fim o sonambulismo artificial, que já foi estudado no século anterior por Marquês de Puységur e que está muito presente na religião. Então a gente não estuda muito isso na psiquiatria. Isso está mais presente na religião. O sonambulismo artificial são os estados de transe, onde a pessoa acha que é uma outra pessoa, onde ela fala como se fosse uma outra pessoa. Então, o Charcot chamou isso de sonambulismo artificial, mas isso já era chamado assim por Marquês de Puységur no século passado, no século XVIII. A gente tem outra teoria, que é a cascata defensiva de Meg Schauer e Thomas Elber, de 2010, então bem mais recente, onde Meg Schauer e Thomas Elber, esses dois pesquisadores aí, vão explicar que quando a gente toma um susto, quando a gente é traumatizado, a gente tem uma resposta específica que está relacionada a essas coisas aí que Charcot bem delimitou. A catalepsia, a letargia, o sonambulismo artificial, e eles vão dar nomes mais atuais, com explicações mais atuais e científicas também, relacionando ao sistema nervoso autônomo, ao parasimpático, a fenômenos dissociativos, etc. Você consegue achar esse artigo muito fácil também lá no próprio Google acadêmico mesmo, se você digitar o nome desses pesquisadores aí. Acho que o artigo chama dissociação seguida de estresse traumático. Você consegue encontrar lá em inglês. E a gente tem outras teorias aí, como dissociação, reação vagal, síncope, catatonia, conversão, da conversão histérica de Charcot, ENEP, evento não epilético, que é muito estudado hoje na medicina, lipotimia, delírios ou delirium também, que está presente. Então, tudo isso aí, a gente usa todas essas palavras para se referir à hipnose de estado, quando na verdade o termo hipnose para esse estado, hoje na academia, não se usa mais. A gente usa outros termos para se referir a esse estado hipnótico, que são esses que eu acabei de falar, dissociação, síncope, catatonia, dentre outros, tudo bem? Então, esse é o estado hipnótico, é o primeiro tipo de hipnose que eu apresento para vocês. Vou colocar aqui uma experiência que eu fiz na casa de um colega, em que eu hipnotizei ele e coloquei ele nesse estado dissociativo, tá? Esse estado que ele está é o estado da letargia de Charcot, então a gente pode dizer que ele está desmaiado, ele teve uma reação vagal e permaneceu desmaiado no chão aqui da casa dele. E aqui eu estou verificando a analgesia dele, a dor, se ele sente dor. E quando eu provoco dor nele, na mão dele, ele não esboça a reação. Como vocês podem ver, ele não se mexe.
Aqui vocês talvez não consigam perceber, mas ele está pálido. Então aqui eu aperto o dedo mínimo dele também para provocador. Ele não esboça a reação, porque ele tem aí um estado de anestesia, nesse estado aí dissociativo, esse estado de transe hipnótico. Aí eu abro os olhos dele, olha só que curioso. Isso aí é exoftalmia, escleramostra, reversão dos olhos, que é também um sintoma de transe. Ali o tronco mais quente do que a periferia bem gelada, por causa da vasoconstrição, alteração da perfusão. Aqui a gente tem as jugulares distendidas, distensão jugular, por alteração da perfusão também, isso acontece. Outro sintoma do transe. Depois, quando a gente tira a pessoa desse estado, ela pode lembrar de algumas coisas ou não lembrar de nada. No caso dessa experiência, ele não lembrava de nada. Então, ele teve um completo apagão e teve uma amnésia depois que ele passou por esse estado. A gente vai dizer que isso é um desmaio hoje, né? Mas tem muito mais coisas acontecendo ali e muito mais sintomas que Charcot, já no século XIX, olhou bem de perto. Tudo bem? Isso acontecia bastante com as histéricas. Não é todo mundo que entra fácil nesse estado. A pessoa ela precisa ter uma predisposição a entrar nesse estado, e quanto mais predisposta ela está, mais profundo ela vai e mais fenômenos estranhos a gente vê, inclusive o sonambulismo artificial, que é despertar como se fosse uma outra pessoa falando de um jeito diferente, escrevendo e desenhando de um jeito diferente, que são fenômenos aí que foram muito estudados dentro da psiquiatria já, que hoje são pouquíssimo estudados, mas que estão sempre presentes aí dentro das religiões que usam estados de transe, tudo bem? E aí a gente tem depois esse segundo tipo de hipnose que não tem nada a ver com tudo isso que a gente falou até agora. Então esquece aquela primeira hipnose de estado. Aqui é um outro tipo de hipnose. Esse outro tipo de hipnose se refere a alterações de condicionamentos que eu já vou explicar o que é. Ela é muito lembrada no entretenimento. Então, você tem aí no Brasil Pyong Lee, você tem Fábio Puentes, lembra que fala dorme, bem dormido, sabe? Essas coisas de entretenimento, de programa de televisão. Então, ela está muito associada a isso. As pessoas, quando falam de hipnose, elas lembram imediatamente disso. E por causa disso, dentro da academia, muitos professores de psicologia veem até a hipnose, a prática da hipnose, como uma chacota. Elas dão risadas da hipnose por não conhecerem a profundidade, a complexidade desse fenômeno e por estar principalmente associada a entretenimento, a práticas circenses aí, coisas que a gente vê na televisão. Então tem muito mais coisas aí, coisas complicadíssimas e complexas que são estudadas seriamente dentro de algumas universidades, tá? Harvard, por exemplo, é uma delas com o Dr. Irving Kirsch, que vai estudar profundamente aí o que são esses fenômenos aí comportamentais de alterações de condicionamentos através do que a gente chama de hipnotismo. Bom, não é um estado, então esquece estado. Essa outra hipnose aí acontece em estado de vigília. Ela acontece com a pessoa acordada. Não precisa colocar ela em nenhum estado para que ela tenha essas alterações de comportamento. Tem grande relevância com os médicos Liébaud e Barnheim, já lá no século XIX, tudo bem? Na escola de Nancy, que Nancy é uma cidade lá da França. Então, Liébaud e Barnheim, dois médicos, eles estudaram e praticaram com milhares de pessoas esses fenômenos. Barnheim, para quem não sabe, foi um dos professores de Freud. Essa hipnose causa alterações complexas na percepção da realidade. Tudo que envolve alteração da percepção da realidade envolve uma complexidade enorme para ser estudada dentro da universidade. Falou em alteração da percepção da realidade, a gente tem um problemão aí. Um problema filosófico, um problema linguístico, um problema psicológico, que é muito difícil de ser estudado. Porque o que é a realidade? Como que a gente percebe a realidade? A realidade existe ou a gente está criando a realidade o tempo todo? Aí vai cair dentro do realismo, idealismo, nominalismo e vários outros ismos por aí que envolve uma complexidade enorme, tá? Então, essa outra hipnose envolve essa complexidade, que é a alteração da percepção da realidade. E aí a gente tem
quando a gente fala em alteração da percepção da realidade, alterações temporárias de condicionamentos, que é o principal dessa prática de hipnotismo aí que leva para esse tipo específico de hipnose, que Daniel Goleman, psicólogo, vai dizer que é um estado e não um traço. Como assim, Rubens? A gente está falando dessa hipnose como um estado porque ela é um fenômeno temporário. Então acontecem coisas temporárias com as pessoas que depois desaparecem. E não de um traço. Traço é algo que acontece e que permanece depois. Então, vamos lá. Eu hipnotizo alguém e faço a pessoa ter uma alucinação. Então ela enxerga aí uma cadeira na frente dela que não existe. Ela está criando essa cadeira com a imaginação dela. E ela acredita que essa cadeira de fato existe. Ela se comporta como se essa cadeira existisse. Quando eu tiro a pessoa desse estado, ela já não enxerga mais a cadeira. Por isso a gente diz que esse tipo de hipnose ela provoca estados e não traços. Ah, mas Rubens, você não disse que essa hipnose não tem nada a ver com estado? Sim, eu disse que essa hipnose não tem nada a ver com estado específico onde a pessoa tem um desmaio, tem um desligamento que pode ser medido. Esse estado aqui é um outro tipo de estado, que nem deveria ser chamado de estado para não haver confusão. Esse estado seria um fenômeno temporário que acontece com a pessoa e que depois deixa de acontecer. Tudo bem? Então, é uma hipnose que gera fenômenos temporários. Por isso, a gente está chamando ela aqui, de acordo com Daniel Goleman, de estado e não de traço. Porque se fosse traço, ela aconteceria para sempre. Tudo bem? Não seria algo temporário. Bom, alterações temporárias de condicionamentos. O que eu estou chamando de condicionamentos aqui? Eu estou chamando de aprendizagem, de emparelhamento, como chamou Pavlov, Nobel de Fisiologia, dentro do behaviorismo, Watson, Skinner, como chamou Catania também, que a gente estuda para estudar aí, as coisas, o material de Skinner também. Então, emparelhamento, aprendizagem. Se você não está muito familiarizado com essa história aí de emparelhamento, estímulo-resposta, então você pode entender condicionamentos a partir de associações, hábitos, costumes. Você já não ouviu alguém dizer assim? Olha, quando eu balanço a chave, meu cachorro tem o costume de ficar agitado porque ele sabe que eu vou levar ele para passear. Então ele se acostumou com isso. Quando a gente está falando desse costume, a gente está se referindo aos condicionamentos que têm relação com emparelhamento, estímulo-resposta. Condicionamentos respondentes, tá? E não só respondentes, mas operantes também, que envolve as consequências de determinado estímulo, que são coisas mais complicadas, tá? Então, se a gente só entender condicionamento como associações, hábitos, costumes, você já vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse outro tipo de hipnose que envolve uma complexidade aí tamanho, ok? Se tornou o entendimento principal do conceito de hipnose estudado nas universidades. Então, hoje, quando a gente fala de hipnose no meio acadêmico, até fora do meio acadêmico, no senso comum, as pessoas só vão lembrar dessa hipnose de alterações de condicionamentos. Elas esqueceram já daquela outra hipnose que provoca um estado alterado de consciência, onde a pessoa tem um desligamento, conforme estudado aí por Mesmer e depois também por Charcot, por tantos outros depois ao longo da história também. Então, hoje as pessoas só lembram de hipnose, dessa palavra, quando relacionada a fenômenos complexos de alterações de condicionamentos, alterações na percepção da realidade. E essa é uma hipnose que é explicada por Irving Kirsch, lá da Harvard, a partir da expectativa, que tem o funcionamento parecido com o fenômeno placebo, tá? Então, Kirsch diz que através da expectativa, a gente consegue alterar alguns condicionamentos das pessoas, fazendo com que ela tenha várias alterações na percepção da realidade, alterações essas temporárias, como eu já coloquei. A gente tem Freud explicando isso como uma transferência da autoridade do pai e da mãe para outras figuras de autoridade, como o professor, a polícia, o famoso, o político, o líder religioso, atingindo um estado de não questionamento. Como assim? Então, a pessoa ela vê alguém como uma autoridade, ela deixa de questionar, e essa pessoa que é a autoridade dela, que passa a ser a autoridade dela, começa a dar ordens, sugestões que alteram de maneira controlada a percepção
da realidade dessa pessoa que recebe essas ordens. A pessoa que é hipnotizada. Então, essa pessoa que está na posição de autoridade, ela seria o hipnotista, e a pessoa que recebe as ordens seria a pessoa que é hipnotizada, causando uma alteração na percepção de realidade dela. Alteração essa temporária. A gente tem que isso foi estudado também por Pavlov, Nobel de Fisiologia, behaviorista, cujas descobertas relacionadas ao condicionamento foram melhor desenvolvidas por Watson e Skinner também. A gente está falando de século XIX e XX. Aqui eu tenho um livro do Pavlov, onde ele estuda o hipnotismo nos cachorros, mas não foi só nos cachorros que ele estudou com pessoas também. Então esse é o livro do Pavlov aqui, um livro francês. A psicopatologia e a psiquiatria, Ivan Pavlov, aqui na página 240 desse livro a gente tem a fisiologia do estado hipnótico do cachorro, tá? Então aqui ele está estudando a hipnose, aí século 19 para 20, e a gente tem depois todos esses estudos que foram relacionados a estudos de condicionamento, inibição e excitação do sistema nervoso central. Isso vai ser depois estudado melhor por Watson e Skinner também, que eu não tenho certeza, mas não vão usar o termo hipnose, tá? Eu nunca vi nada relacionado ao termo hipnose com Watson e Skinner, tá? Então eles não vão usar essas palavras, hipnotismo e hipnose. Quem vai usar isso vai ser Pavlov, tudo bem? Bom, Skinner vai estudar uma prática, um acontecimento, um fenômeno, um comportamento, melhor dizendo, que está muito relacionado com o hipnotismo, que pode explicar o funcionamento da hipnose, que ele vai relacionar com o comportamento verbal, que é o comportamento governado por regras, mais especificamente o Plines. Então, isso ele vai colocar no livro dele, Verbal Behavior, de 1957, que vai estar associado com conformidade social. Ou seja, você tem alguém que é uma autoridade para você e você segue as regras que essa pessoa coloca. E a partir das regras que essa pessoa coloca, você tem alterações comportamentais, que podem chegar, a gente sabe isso hoje através da ciência, a alterações extremas da percepção da realidade, que são alterações extremas nos condicionamentos de uma pessoa. Milton Erickson, psiquiatra já no século XX, ele vai dizer que difícil não é colocar as pessoas no transe, difícil é tirar as pessoas do transe que elas já estão. Por quê? Porque ele entende que esse transe já não é mais o transe do magnetismo animal, do estado dissociativo, da nosologia de Charcot, da catalepsia, letargia, sonambulismo artificial, lá dos estados que Mesmer conseguia. Mas ele vai entender esse transe como um estado de condicionamentos. Quando você condiciona uma pessoa, difícil é tirar ela desse condicionamento. Então ele vai entender esse estado de transe como vieses, como heurísticas, que ele precisava tirar as pessoas no consultório para que elas pudessem atingir um estado aí de saúde. Então ele associava que esse estado patológico poderia vir por causa de um condicionamento que a pessoa tinha, e para alterar esse condicionamento ele tinha que tirar a pessoa desse estado de transe. E aí surgem perguntas complexas em relação a isso, são perguntas filosóficas, que será que nós estamos hipnotizados o tempo todo, de acordo com esses novos entendimentos da hipnose? Será que tudo à nossa volta, será que tudo na realidade depende de condicionamento? Será que até nossos sentidos dependem de condicionamento? O tato, o olfato, a audição, será que tudo isso está condicionado? Porque se tudo isso estiver condicionado, então a gente pode alterar temporariamente esses condicionamentos através de estados hipnóticos ou de fenômenos. Prefiro chamar de fenômenos hipnóticos para não confundir com o estado lá de antigamente, né, o estado da psiquiatria, da nosologia de Charcot. Então, se tudo é condicionamento, então talvez temporariamente a gente consegue alterar esses condicionamentos, fazendo a pessoa ver coisas que ela não veria, ouvir coisas que ela não ouviria, sentir coisas na pele que ela não sentiria ou induzir anestesias mesmo com a pessoa acordada. Esse tipo de hipnose que envolve alterações de condicionamentos demorou muito para ser considerado científica. Foi ser considerada científica somente agora na década do cérebro, através de aparelhos de imageamento cerebral. Então hoje existem muitos estudos de imageamento cerebral
que mostram grandes alterações no cérebro das pessoas a partir da palavra e da imaginação. E a gente tem um comportamento verbal, né? Então você fala algumas coisas para a pessoa, põe ela para imaginar, ela tem grandes alterações cerebrais ali. Ela pode ver coisas que ela não veria, coisas que não existem, sentir cheiros que ela não sentiria, e isso pode ser provado que de fato está acontecendo através de, por exemplo, ressonância magnética funcional. E isso gera alterações dos sentidos, como alucinações, anestesias, assim como geram também delírios, amnésia e tantos outros fenômenos aí que envolvem propriocepções, alterações de propriocepções, dor, etc. Tudo bem? Então, essa hipnose é uma hipnose que provoca alterações de condicionamentos, que são alterações da percepção da realidade. Esse é outro tipo de hipnose diferente. Então, a gente tem dois tipos de hipnose diferentes. Um primeiro tipo de hipnose que é um estado específico, onde a pessoa tem um desligamento, um estado alterado de consciência, e um outro tipo de hipnose que são alterações complexas de condicionamentos. Tudo bem? Dois tipos de hipnose completamente diferentes. E a gente tem o hipnotismo, que é a prática que leva para a hipnose, seja a hipnose de estado, seja a hipnose de alterações de condicionamentos. E a gente tem inúmeros tipos de práticas de hipnotismo. Para levar para um estado, a gente tem o susto, a tensão, provocando uma reação vagal e um desligamento. E aí dentro disso a gente tem o magnetismo animal, que é praticado ainda hoje através de passes. A gente tem a hipnose não verbal, que está sendo praticada mais recentemente aqui no Brasil, mas que é muito praticada também na Itália, em outros países, que é uma hipnose que não usa palavras, a pessoa faz sons, se aproxima do corpo da pessoa e ela cai no estado dissociativo. A gente tem relaxamento profundo, que leva para esses estados. A gente tem estados meditativos, como o estado de apercepção, que Jung traz no livro Psicologia Oriental e Ocidental. Vai estar nas referências finais também, você pode pegar o nome correto. Não sei se eu apresentei o nome correto aqui, você pode pegar lá no final. A gente tem o Samadhi, que é um estado oriental aí, que você acessa dentro da prática de meditação, e tudo isso pode ser associado com hipnose sim, com estados hipnóticos, onde a pessoa tem catalepsia, tem vários fenômenos. Já aconteceu de eu ensinar meditação para as pessoas e elas sem querer entrarem no estado cataléptico, estado catatônico. Então, isso pode acontecer sim, você atingir estados hipnóticos através da meditação. A gente tem esses estados sendo atingidos através da fixação ocular, como colocou James Braid lá no século XIX, médico, oftalmologista, e através da concentração também. Se você se concentra muito em um único ponto, você pode entrar em estados hipnóticos. A gente tem a expectativa muito elevada, como se encontrar com pessoas famosas, música, orações, como acontecem em cultos religiosos. Esse encontrar com pessoas famosas, a gente tem em shows de rock, você vê lá vídeo dos Beatles, a pessoa vai lá assistir os Beatles e elas começam a desmaiar, uma atrás da outra. Isso pode acontecer. Charcot entendeu isso, Freud também, como fenômenos histéricos, onde quando uma pessoa começa a desmaiar, outras em volta começam a desmaiar também, que são fenômenos hoje que a gente entende melhor a partir da expectativa. Então, uma expectativa muito elevada leva a pessoa a desmaiar e entrar nesses estados hipnóticos. A gente tem a hiperventilação. Se você respira muito rápido, durante aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você pode entrar em estados hipnóticos. A gente tem a compressão do seio carotídeo. Então, se a gente aperta aqui a carótida da pessoa e faz uma massagem, que é uma manobra vagal, uma manobra usada na medicina para reduzir a frequência cardíaca, para atingir uma bradicardia, quando a pessoa está num estado de, por exemplo, de taquicardia, quando ela está taquicárdica, quando ela está numa síndrome do pânico, essa massagem do seio carotídeo faz com que o coração reduza a frequência, que ela tenha uma bradicardia. Só que os faquires no passado usavam isso, essa massagem, para conseguir fazer com que a pessoa desmaiasse e ela atingia aí um estado hipnótico. Então isso pode ser feito também. A gente tem os passes espirituais, que muitas pessoas dizem que é nada mais, nada menos do que expectativa, mas eu já fiz vários experimentos aí com passes espirituais e vi fenômenos aí que eu não consigo explicar só pela expectativa. Então, como eu não sei o que está acontecendo nesses passes espirituais, então eu coloquei em uma categoria separada, tá?
passes espirituais, então você fazer passes nas pessoas, passar a mão na frente do corpo delas. Muitas vezes, e na história a gente vê os médicos fazendo isso aí em 2, 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas seguidas, alternando entre médicos, para conseguir um estado de anestesia nas pessoas. Esses passes podem levar as pessoas para essas anestesias, para esses estados hipnóticos. E a gente tem aí a acupuntura também, levando para esses estados, e o uso de substâncias, como o óxido nitroso, o haxixe, o propofol, o uso de psicodélicos como ayahuasca, como psilocibina, LSD, que aparecem também na literatura científica, médicos relatando, como o doutor, aqui que eu falei, José Monteiro, anestesista, falando que usava, por exemplo, o óxido nitroso, haxixe, para facilitar o acesso ao estado hipnótico. Então ele praticava hipnotismo, induzia hipnose, só que para facilitar esses estados, ele dava um pouquinho de haxixe ou óxido nitroso para essas pessoas, para conseguir aprofundar esse transe e aumentar o fenômeno da anestesia. E aí a gente tem também o hipnotismo praticado para gerar alterações de condicionamento, que é aquele outro tipo de hipnose. E esse outro tipo de prática de hipnotismo envolve pura retórica, que é persuasão e convencimento, mais testes ideomotores, que é quando você dá uma sugestão para a pessoa de que o braço dela vai mexer sem que ela controle. E aí quando o braço começa a mexer, a pessoa começa a acreditar que ela está sendo hipnotizada, ela é convencida disso, persuadida, e a retórica do hipnotista vai retroalimentando isso positivamente, levando ela a ter alterações profundas de condicionamentos, em cascata, a partir do que Weizenhofer chamou na literatura de heteroação. Então, quando você convence a pessoa de que algo está mudando no condicionamento dela, você consegue abrir aí uma janela, uma cascata de muitos outros fenômenos de alterações de condicionamentos. Fábio Puentes vai chamar isso de ligar o motor da hipnose. Então você convence a pessoa de que o braço dela está se mexendo ou de que os olhos dela estão ficando pesados com um relógio na frente. Quando ela está convencida disso, você abre a oportunidade e a possibilidade de induzir ela a muitos outros fenômenos de alterações de condicionamentos a partir da heteroação. Mas tudo isso a partir de retórica, tudo bem? Não é um estado em si, mas é pura retórica, é puro convencimento que muda aquilo que a pessoa acredita de maneira temporária através de uma autoridade, do ethos aí que Aristóteles coloca, né? Que é um elemento fundamental para que a persuasão aconteça. Ethos, pathos e logos. Ethos, que é a autoridade, muito fundamental na prática do hipnotismo de alterações de condicionamento, mas a gente tem também o pathos, que é a emoção, e a gente tem o logos, que é aquilo que a pessoa fala para convencer a outra. Tudo isso está presente na retórica que vai ser utilizada nos cursos de hipnose para se atingir o convencimento da pessoa e se conseguir dela uma alteração profunda de condicionamento e na percepção da realidade dela. E aí a gente tem como explicação a transferência da figura dos pais em Freud e também o Plains do comportamento governado por regras em Skinner. Tudo isso levado aí à última potência, que gera alterações profundas e até assustadoras da percepção de realidade de uma pessoa, que pode começar a delirar, alucinar de todo jeito que você possa imaginar aí. Você pode fazer com que uma pessoa suma da frente dela, com que ela não veja mais uma pessoa, simplesmente através de hipnose. Você pode ver ali, por exemplo, o Pyong Lee hipnotizando Celso Portiolli no YouTube. Procure lá depois, você vai ver que o Pyong Lee faz com que o Celso Portiolli não enxergue, tem uma alucinação negativa que a gente chama, que ele não enxergue uma coisa que está ali na frente dele. Isso eu já fiz bastante com colegas ali, quando eu comecei há 6 anos atrás a praticar hipnose, eu vi que isso era real. Isso de fato existe e isso pode ser provado por ressonância magnética funcional. E a gente tem muitos estudos mostrando que isso de fato acontece. Então, isso me chama muito a atenção. Como que a gente pode alterar condicionamentos de uma pessoa e como que esses fenômenos são complexos. Isso é uma motivação que me leva a estudar profundamente o hipnotismo, a hipnose dentro da ciência, que infelizmente é algo que muitas pessoas, talvez a maioria de profissionais aí, professores de psicologia, ainda não estudam e ainda dão risada porque acreditam que isso tem a ver com entretenimento, quando na verdade a gente tem estudos mostrando
que isso envolve uma complexidade enorme, comportamento governados por regras e muitas outras coisas extremamente complexas de se estudar que estão relacionadas com retórica e alteração da percepção da realidade. Por causa disso, eu acredito que esse tipo de hipnotismo é um hipnotismo que vai ser entendido ainda mais no futuro, tá? Esse tipo de hipnose, na verdade, né, que causa alteração da percepção da realidade. Hoje ela não é tão estudada quanto deveria, mas eu acredito aí que nos próximos anos, com o avanço também dos aparelhos aí científicos que a gente pode usar para medir os estados hipnóticos, os fenômenos hipnóticos, eu acredito que no futuro isso vai ser mais estudado e vai ser mais levado a sério, levado a sério de um jeito adequado, como a hipnose de fato merece, como as alterações da percepção da realidade, a retórica merecem, tudo bem? Então foi esse o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, que foi o conteúdo que eu estou estudando aí nos últimos 6 anos cientificamente dentro da academia relacionado à hipnose. Aqui eu deixo as referências para vocês, são 2 páginas de referência, que você pode pausar o vídeo e anotar caso você deseje pesquisar mais sobre o assunto. Então, grande abraço, muito obrigado e eu fico à disposição para vocês no Instagram, rubenslopes_psi ou no meu e-mail rubenslopesmusic@gmail.com. Grande abraço.